Olá, meus queridos amigos, a paz. Espero que desde já o bom Deus possa estar derramando bênçãos abundantes sobre a sua vida. Nós iremos começar a partir de agora uma nova trajetória aqui no nosso canal do YouTube, meditando e contemplando o Evangelho de João. Vocês me cobram isso com muita frequência, um estudo bíblico sobre a palavra de Deus, e é isso que nós iremos fazer agora, porque sempre será o caminho mais fácil de conhecermos Jesus, a sua vida, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou no meio dos homens desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E nada mais oportuno para isso meditarmos um dos 4 evangelhos. Será o primeiro livro que meditaremos aqui no nosso canal, o lindo e extraordinário Evangelho de João. Antes de darmos início, eu convido você a se inscrever no nosso canal, espalhe aí para os seus vizinhos e amigos. Olha, o Padre Patrick está fazendo um estudo bíblico lá no canal do YouTube. Curte, deixe seus comentários, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer. O que nós sabemos sobre João? Primeiro, era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele mesmo se dá o nome do discípulo mais amado. Parece soar um pouco esnóbio da parte dele, mas não tem nada disso, e nós vamos descobrir por que ele faz isso a partir do momento que formos adentrando mais no Evangelho. João era irmão de Tiago, os filhos do trovão, aqueles que ambicionaram os primeiros lugares, sentar à direita e à esquerda de Jesus. Ele foi o último a escrever o Evangelho, escreveu muito depois de Mateus, Marcos e Lucas, e a ele é atribuído 5 livros da Sagrada Escritura. O 4º Evangelho, o Evangelho de João, as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª carta, e o também extraordinário livro do Apocalipse. João, ele é diferente de tudo, de todos os outros. Existe uma espiritualidade no seu texto, no seu evangelho, que o difere dos demais. Você já deve ter ouvido falar dos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, ótica. Eles têm uma mesma visão. Os textos se parecem muito, mas João não. Ele é extraordinário. Ele é diferente de todos os outros e ele tem um jeito muito próprio de contar a vida de Jesus. É tanto que ele é representado por uma águia. Às vezes você vai entrar numa igreja e vai perceber essa imagem da águia. Ela simboliza o 4º evangelho, porque ele vê as coisas do alto, as coisas de cima. E agora, então, nós vamos meditar um pouco destes textos. É evidente que não dá para a gente ler todo o texto, capítulo por capítulo, mas nós vamos meditar alguns pontos muito importantes que já vai te dar uma noção de quem foi este homem e principalmente quem é Jesus. Porque esta é a intenção do evangelista, mostrar para os ouvintes, para os leitores, quem é Jesus. Eu gostaria muito que você tivesse sua Bíblia na mão enquanto visse esse vídeo. Também gostaria que você tivesse um caderninho de anotações, porque a palavra de Deus ela é viva e ela tem que ser transformada em atos concretos. Primeiro capítulo do Evangelho de João, depois você vai lê-lo sozinho, todo ele, mas eu gostaria que neste momento a gente se atentasse dos versículos 29 em seguinte, que diz assim: No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia. Grave essa palavra. Eu não o conhecia, é proposital, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Mais uma vez, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Santo Agostinho dizia, o Antigo Testamento está grávido do Novo Testamento. Ele como que
aponta para Jesus. Os profetas, a lei, todos apontam para o Cristo. E João Batista, portanto, ele será o precursor, aquele que vai apontar Jesus, manifestá-lo ao mundo. Por isso que no deserto, e João Batista faz questão de transmitir a sua mensagem no deserto, ou seja, é um lugar de silêncio absurdo, não existe outras vozes. Às vezes você pode me perguntar, como que eu faço para escutar a voz de Deus? Deus fala baixinho, mas às vezes a gente está tão agitado, são tantos barulhos ao mesmo tempo que nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Ele insiste em nos falar, só que os nossos ouvidos estão fechados para a sua voz. E é por isso que muitas vezes a voz de Deus é sufocada e abafada. João Batista vai para o deserto porque ali não tem outros barulhos, não tem outras vozes. E é ali no deserto que o Cristo vai até o encontro dele. Jesus não precisava ser batizado, ele não tinha necessidade. Ia até João os pecadores, aqueles que, arrependidos de suas faltas, queriam se reconciliar com Deus e ouvir a pregação de João Batista, que apontava o reino de Deus como próximo, iminente. Jesus não precisava estar ali para ser batizado, porque nele não havia pecado. Mas sabe por que ele faz isso? Para nos mostrar que devemos ter a compaixão pelo próximo. Jesus se coloca na fila dos pecadores. Mesmo não tendo pecado, ele vai até a nossa condição, ele vai até o nosso limite para estar junto de nós. Esta será uma das grandes marcas de Jesus e você vai poder ver isso no Evangelho. Ele ia até o encontro dos pecadores, enquanto que a gente se enche muitas vezes de julgamento, de preconceito, enquanto que tantas vezes estamos sempre prontos a apontar, Jesus se mostrava compassivo. Ele era movido por compaixão e ele vai até o Jordão para ser batizado, mesmo que o Batista ainda não o conhecesse. Nós ouvimos isso por 2 vezes, eu não o conhecia, mas Jesus vai até ele e João Batista irá conhecê-lo. No dia seguinte, continuando o texto, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus, mais uma vez, né? Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que procurais? Disseram-lhe, Rabi, que traduzido significa mestre. Onde moras? Disse-lhes, vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. João Batista, que tinha os seus discípulos, e entre esses discípulos estava lá o André, ao ouvir João Batista apontando para Jesus como Cordeiro de Deus, esses discípulos começam a seguir o Cristo. E num determinado momento do caminho, Jesus pergunta para eles, o que vocês procuram? Nós procuramos o Mestre. É a procura de uma vida inteira. Esse texto é tão rico, tão cheio de significado, porque a gente precisa compreendê-lo e vivê-lo. É a busca incessante que tantas vezes toma conta do nosso coração. Jesus nos pergunta, o que procuras? E qual é a resposta que temos para esse grande vazio, a perca do sentido da vida que tantas vezes nos acomete? Santo Agostinho tinha uma frase, um poema que eu acho extraordinário e talvez cabe para este momento. Ele dizia o seguinte, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu te procurava fora e tu estavas dentro. Eu te procurava longe e tu estavas perto. O meu coração era inquieto e só descansou quando te encontrou. Tantas e tantas vezes, no decorrer de nossa vida, estamos como que perdidos. E é por isso que o Senhor nos pergunta, o que procuras? O que é que pode dar sentido à sua vida? Os discípulos entenderam que naquele momento o que podia dar sentido verdadeiro era estar na presença dele, por isso eles não pensam, eles abandonam João Batista e começam a seguir Jesus. André, que era irmão de Simão Pedro, continuando o texto, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiro seu próprio irmão Simão e lhe diz, encontramos o Messias. E ele o conduziu até Jesus.
nós também precisamos fazer o mesmo, apontar o Cristo. A graça que Deus nos dá não é só para nós. Aquilo que o Senhor nos oferece como dom não é para ser guardado dentro do coração, mas é para ser compartilhado. Assim como faz André, ele deseja, quando se apaixona pelo Senhor, de fazer com que outras pessoas também o conheçam. Ele não o guarda para si. E isso vai se repetindo. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia, encontra Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Esse convite é sedutor. O Senhor que olha como ninguém olhava, que chama como ninguém chamava, e um por um vão mostrando que tinham encontrado Cristo Messias porque eles estavam contagiados por esta alegria. Talvez você está vivendo assim. Perdeu o rumo, a direção, o sentido da vida. Talvez você não tenha mais o mesmo ânimo que você teve um dia, o brilho no teu olhar, e você se encontra como que perdido naquelas regiões escuras. Você se perdeu de você mesmo, não é capaz nem mesmo de te reconhecer mais. A quem tu procuras? O que você procura? A quem estás procurando há tanto tempo? Algo que possa preencher o teu coração e continua o mesmo vazio? É a pergunta que o bom Deus nos dirige. A quem procuras? Que neste caminhar, aonde meditaremos o Evangelho de João, possamos ter presente no nosso coração isto. Eu procuro o Cristo, que é capaz de preencher o enorme vazio que existe dentro do meu coração. Para você que se encontra, então, perdido, desnorteado, que este vídeo possa te dar a certeza de que ao se encontrar com o Senhor, a sua vida será transformada. Espalhe esse vídeo para outras pessoas. Lembre-se, leia todo o primeiro capítulo do Evangelho de João, porque no próximo vídeo iremos meditar o segundo. Leia todo ele. Nós lemos apenas alguns pedaços para introduzir esses vídeos. E será lindo a gente acompanhar os passos de Jesus. E também o mais importante, como que eu posso colocar isso em prática? Talvez nessa semana, procurar Jesus e encontrá-lo nas pessoas e na sua espiritualidade. Que Deus abençoe sua vida.